Pessoal, bom dia. Vamos começar como sempre, orando, agradecendo a Deus por esse momento que Ele proporciona para nós, porque nós estamos aqui só por causa dEle e da palavra dEle. Então é como se fosse assim algo que Ele mesmo marcou para nós, para que a gente aprendesse, para que a gente crescesse, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela importância que o Senhor deu em preservar essa palavra para nós, pelo fato do teu Espírito Santo nos iluminar para que a gente possa entendê-la, para que a gente possa vivê-la, para que ela fale aos nossos corações, para que ela transforme as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, porque isso vem do Senhor e nós reconhecemos. Reconhecemos, meu Deus, que nós precisamos do Senhor nessa manhã, Senhor Deus, porque a tua palavra não é algo que a gente quer tratar de qualquer jeito, nem levianamente, não é algo que a gente domina, mas a gente quer que ela prevaleça sobre nós, que ela domine sobre nós, ó Deus, que ela cumpra aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Então abre o nosso entendimento, Senhor Deus, nos ajuda pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós nos declaramos nessa manhã totalmente, completamente dependentes do Senhor, dependentes do Teu Espírito, dependentes da Tua voz, dependentes da Tua direção, meu Deus. Cuida de nós nessa manhã, fala conosco, ó Deus, que os nossos ouvidos sejam sensíveis para poder reconhecer a voz do bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que bom ver vocês aí de manhã, cada um de vocês. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente tem feito até aqui, tá? Eu conto com a participação de vocês. Se vocês, quando quiserem falar, se manifestem, abra o microfone, fala, mas tão logo fale, feche de novo, né? Para a gente não ter nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de problema. Mas nada disso barra a participação de vocês. Pelo contrário, a participação de vocês é muito bem-vinda, tá bom? Então, continuando o nosso estudo, lembrando aí, nós estamos estudando, o título do nosso estudo é o Deus Pródigo. Então, é como se a gente tivesse mudado o título da famosa parábola do filho pródigo. E na semana passada, a gente viu umas coisas muito interessantes. E esse estudo é baseado num livro de um pastor americano chamado Timothy Keller, que é um pastor da igreja de Nova York e que tem feito um trabalho incrível. E ele escreveu esse livro, se não me engano, por volta de 2010, então já tem aí uns 10 anos, né, que esse livro foi publicado pela primeira vez. Eu acredito que já existe em português, mas eu estava esperando um momento oportuno de compartilhar com os irmãos esse estudo que abençoou muito a minha vida e que eu creio que vai trazer bênção para a vida dos irmãos também. E é um estudo muito interessante e muito propício, porque nós acabamos de encerrar uma série que nos ensinava a estudar a Bíblia sozinho. Né? E nós estudamos várias maneiras de estudar a Bíblia sozinho, de investigar, de pesquisar, de extrair da palavra alimento para as nossas vidas e aplicação para a nossa prática diária. E aí, agora, estudando apenas essa parábola, eu quero que os irmãos percebam que mesmo coisas que nós já lemos muitas vezes, que nós já conhecemos, uma parábola, se eu pergunto para qualquer pessoa, até uma pessoa que não tem uma prática religiosa, se eu pergunto para ela a respeito da parábola do filho pródigo, alguma coisa ela sabe, porque é uma parábola muito familiar. Ela é como se fosse o Salmo 23. O Salmo 23, até pessoas que não têm, não vivem no contexto de igreja, se você falar qual que é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e ela sabe completar o resto, e nada me faltará. Porque são coisas que já ficaram mais comuns e entranhadas aí no meio das pessoas, independente se elas são religiosas ou têm algum
já passou por alguma igreja, ou a família já falou, enfim, as pessoas conhecem. E a parábola do filho pródigo, ela é uma delas. Ela é muito comum, muito comum. Ela é tão comum que na semana passada eu perguntei para cada um qual seria a moral da história, né? Porque é uma parábola. Então a parábola é uma ilustração, uma comparação que tem um efeito educativo. Então ela sempre tem uma moral da história. E aí eu saí perguntando para cada um e cada um foi me falando a moral da história. À medida que a gente foi estudando na semana passada, chegou no final e eu perguntei: "E aí, você daria outro título para essa história?" E aí eu anotei o novo título que cada um deu baseado na conversa que a gente teve na semana passada. Vamos ver se alguma coisa vai mudar hoje, tá? Com o que a gente vai aprender dessa parábola hoje. E aí, para encerrar essa minha introdução, eu quero que os irmãos percebam como que uma única passagem, por mais comum que ela seja, por mais que você considere que conhece essa passagem, quando você esmiuça, quando você vai destrinchando aquela passagem, quando você usa os recursos que Deus te deu na palavra para poder estudar aquela passagem, quanta coisa você tira dela. É o incentivo que eu quero dar para os irmãos. Igual quando a gente estava estudando sobre as maneiras de estudar a Bíblia sozinho. Eu ensinei para os irmãos a destrinchar um capítulo, uma passagem, um livro, uma qualidade, um personagem bíblico, não foi isso? Então, esse espírito investigativo potencializado pelo Espírito Santo de Deus, te ajuda a tirar da palavra coisas que você falou, gente, como é que isso estava escrito aqui? Isso está aqui há tanto tempo, eu já li essa passagem e nunca percebi esse tipo de interpretação, eu nunca percebi que isso poderia ter ido para esse lado. Entende? Então, o grande desafio, a sensibilidade que eu quero provocar nos irmãos hoje é essa, tá? E aí, como não pode deixar de ser, e a gente aprendeu isso bastante quando a gente estava estudando os métodos de estudo, a gente vai ler a passagem novamente, tá? Então, pega sua Bíblia, abre aí em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. E a gente vai ler da mesma forma que a gente leu na semana passada. Eu quero que você preste atenção em detalhes. Tá? Na semana passada eu pedi que à medida que a gente fosse lendo, você tivesse do seu lado aí um lápis e você fosse marcando um lápis ou uma caneta e você fosse marcando coisas que te saltam aos olhos. Não sei se vocês vão lembrar, um dos métodos que nós estudamos pedia que a gente lesse a passagem 5 vezes. Lembra disso? Era o método de resumo de capítulo. E a gente lia, lendo a passagem 5 vezes, qual que era o objetivo? Você muda a lente de leitura. Da primeira vez que você está lendo, você foca nos personagens. A segunda leitura que você faz, você foca na ação ou na fala desses personagens. A terceira leitura que você faz, você coloca o seu foco no cenário. A quarta leitura que você faz, você já começa a perceber ligações desse texto com outros. Entendeu? Então, quantas vezes mais você for lendo, você repara coisas que você não tinha reparado antes. E isso é natural. Eu cito sempre a maratona de leitura bíblica, e agora a gente está terminando aí o livro de Jó na maratona, não é isso? A gente está terminando o livro de Jó, que, por sinal, muito abençoador. E foi tão interessante, eu não canso de dizer isso. Eu li o livro de Jó dessa vez, ano de 2020. Já li muitas vezes, mas eu li como se fosse a primeira vez. Eu percebi coisas na fala de Jó e na fala dos amigos de Jó que eu pensei assim, gente, eu sempre li, mas como que esse ano assumiu para mim um novo significado? Não que eu tivesse achado uma coisa totalmente nova, não. O contexto eu sei, aquela história, Jó sofreu, aquela coisa toda. Mas eu comecei a perceber, a refinar, vamos dizer assim, detalhes que me passaram despercebidos. Detalhes nas falas dos amigos, detalhes na fala de Jó. Então a coisa ficou muito diferente para mim.
E isso acontece, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a gente não pode esquecer disso, tá? Então eu sempre desafio os irmãos a terem isso em mente quando estudarem a palavra de Deus, principalmente quando você fala assim, eu já sei esse versículo, eu já sei essa frase, eu já sei essa passagem. Deus pode falar coisas diferentes para sua vida. Então vamos lá. Lucas capítulo 11. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Depois eu vou explicar assim, que eu não vou ler as parábolas que estão antes da parábola do filho pródigo, mas eu vou contar que elas existem e fazem parte do contexto, tá? Depois eu vou ler a parábola do filho pródigo, que começa no 11 e termina no 32. Vamos lá? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Paro aí. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então, olha só, aqui está falando de uma parábola só. É claro que, como eu expliquei para os irmãos, quando a Bíblia foi escrita, ela não estava separada em capítulos, ela não estava separada em versículos. Então, isso aqui é um bloco só de fala de Jesus. Dentro desse bloco da fala de Jesus, nós temos 3 parábolas. Então, primeiro, quando Jesus começa a contar a parábola, ele fala da ovelha perdida, que começa aí no versículo 4, tá? Vocês acompanhem aí comigo. Ele fala da ovelha perdida, que também é super comum, super conhecida. Ela é motivo até de pinturas de quadros, né? Geralmente, quando se pinta alguma imagem de Jesus, coloca uma ovelhinha assim no pescoço, que está muito associada à questão do bom pastor e tal. Então, ele conta da ovelha perdida. Depois, ele conta, a partir do versículo 8, a parábola da dracma perdida, uma moeda, né? Então ele conta, você vê que está tudo dentro do mesmo contexto, né? Ovelha perdida, moeda perdida e agora filho perdido, que nós conhecemos mais como filho pródigo, né? E aí, a partir do 11, ele começa a contar a parábola do filho perdido. Então, vocês vejam que faz sentido dentro do mesmo tema. Lucas 15, está dentro do mesmo tema. E aí a gente viu na semana passada que existem algumas diferenças significativas entre essas 3 parábolas que Jesus conta dentro desse bloco de fala. Mas a gente vai se concentrar no filho perdido, ou no filho pródigo, ou nos títulos que vocês deram na semana passada. Então vamos lá, acompanhe a leitura. Jesus continuou, tá? Então tá dentro da mesma fala. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho,
estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, essa basicamente é a nossa parábola que nós estamos trabalhando em cima dela. Tendo lido novamente, eu quero dizer para os irmãos aqui algumas características, eu já falei na semana passada, mas hoje eu quero reforçar algumas características de uma parábola. Porque lembra quando a gente estava fazendo o estudo da Bíblia? Quando você estuda uma passagem bíblica, você não pode desconsiderar o tipo de escrito que é aquele. Se é um poema, se é um livro histórico, se é o evangelho, se é um livro profético, porque cada gênero literário na Bíblia, ele tem as suas características, tá? Então nós temos aqui o gênero parábola, que está dentro do evangelho. E eu quero ler para os irmãos algumas características. E aí, a gente sempre precisa de ferramentas. E hoje eu vou recorrer a 2 livros. Um livro de um professor meu que chama Leia a Bíblia como Literatura. E ele diz assim, algumas características da parábola. Primeira coisa, a parábola ela é uma comparação. Ela é uma comparação que é desenvolvida em forma de história. Então eu te conto uma história para que você possa sempre comparar elementos que estão dentro daquela história ou comparar aquela história com a sua própria vivência, com a sua própria vida. Então essa é uma característica de uma parábola. Não se pode ler uma parábola sem ter em mente que ela é assim, tá? Outra característica da parábola é que o sentido dela está no todo. Aqueles elementos da parábola, os personagens, os eventos que acontecem ali, eles se integram para poder formar um todo. Então, o sentido está no todo, tá? Outra coisa que é uma característica é que a parábola, ela quer persuadir. Persuadir significa convencer. Convencer no sentido de que existe uma moral da história. E eu quero te convencer a aplicar essa moral da história na sua vida. Então, eu estou querendo levar, quando Jesus conta uma parábola, ele está querendo levar as pessoas a comparar aquela história, aquela narrativa com sua própria situação. Que elas se enxerguem ali dentro daquela narrativa. Então, quando a gente lê uma parábola, o objetivo dela é esse. A gente tem que se enxergar lá dentro. Aqui eu faço um parênteses. É claro que você não é o leitor original. Então, muita coisa vai passar despercebida. Alguns detalhes não fazem parte da sua cultura. É que nem piada. Você tá entendendo? A piada, eu já passei muito aperto com piada. Primeiro que eu não sou muito boa para poder, eu não dou aquele, sabe, aquele clique rápido assim, né? Ela tem que ser muito evidente para eu poder, olha, eu sou aquela que ri depois. Mas, segundo, porque eu já trabalhei muito como intérprete de inglês, traduzindo palestras e tal. E a piada, ela tem um elemento muito cultural também. Então, quando os americanos que eu estava interpretando começavam a contar uma piada, meu coração até acelerava, porque eu falava, gente, eu tenho que transformar isso em uma coisa engraçada, porque nem sempre era engraçado. E às vezes eles contavam, e morriam de rir. E eu falava, bom, se ele já começou a rir sozinho,
eu tenho que contar e traduzir essa piada de um jeito que a plateia ria também, porque se ele rir sozinho, vai falar que eu que traduzi mal. E não era, a culpa não era minha, você tá entendendo? E a culpa não era nem da piada, mas para mim era sem graça, não tinha aquela graça, porque ela tinha elementos da cultura que não tinham liga com a nossa cultura. Então, por mais que eu traduzisse, não fazia graça. Então ficava aquele trem esquisito, porque só o cara riu sozinho. Eu traduzia piada e o povo não ria do mesmo jeito, né? E é sempre um desafio esse negócio da piada. Fazer sentido na outra cultura também e ser engraçado também. Então, é isso que eu estou dizendo também das parábolas bíblicas. Nem sempre os elementos que estão ali fazem tanta diferença para você, ou tem tanto apelo para nós. Por isso que a gente ainda fica com algumas assim, tá, é bacana, mas não entendi ainda, assim, não tocou meu coração, tá? Outro parênteses. Antes dessa parábola do filho perdido, a gente tinha a parábola da dracma perdida, da moeda. E a dracma era uma moeda valiosa e que fazia parte do dote das mulheres. Então, uma mulher, ela tinha ali 10 dracmas como dote. E ela ia usando, à medida que, né, do casamento para frente, às vezes ela guardava uma existência inteira aquelas dracmas. Ia usando aquelas dracmas em momentos oportunos. Então, se a mulher sabia que ela tinha 10 e perdeu uma, aquela uma fazia toda a diferença. Então, por isso que ela varre uma casa, por isso que ela chama as amigas depois para se alegrar com ela quando ela acha a dracma. Talvez isso para nós não nos toque, porque não está dentro da nossa cultura. Né? Você perdeu uma moeda, fica pensando assim, aí ela perdeu, nem que seja uma moeda de R$ 1. Você não vai ficar varrendo a casa inteira. Claro que depende da situação, né? Da circunstância. Mas talvez isso não tenha uma ligação tão grande para a gente entender essa mulher que perdeu a dracma e Jesus contar isso como uma parábola impactante. Entende? Então, esse negócio da cultura faz diferença. Agora, eu quero continuar explicando aqui a natureza das parábolas a partir de algumas coisas que me chamaram a atenção em outro autor, que eu também já indiquei para os irmãos, de um livro chamado Entendes o que Lês? Que ele explica cada gênero literário da Bíblia. Então, a questão aqui que ele fala é que as parábolas, elas pedem de nós, elas pedem dos seus leitores uma resposta. Essa é uma outra característica da parábola. Ela pede do leitor uma resposta. Então, toda vez que você ler uma parábola de Jesus, pense nisso. Que resposta eu daria em relação a essa parábola que eu estou ouvindo? Ela essa do filho, ela pede para nós. Uma outra coisa é que a parábola ela só pode ser entendida se você compreender para quem ela foi dita. Então, toda vez que você ler uma parábola nos evangelhos, você tem que prestar atenção na plateia. Para quem que Jesus estava contando? Isso faz toda a diferença. Porque Jesus, às vezes, ele quer ensinar coisas dependendo do tipo de pessoa que estava ali. E essa é a grande chave que abre o significado da parábola. Essa é a grande chave que não pode ser ignorada. Você sempre tem que prestar atenção nos ouvintes. Quem eram os ouvintes daquela parábola? E esse é o gancho que a gente vai usar hoje para poder entender um pouco mais da parábola do filho pródigo. Porque a gente viu na semana passada que o foco mais comum da parábola do filho pródigo é em quem? É no filho pródigo. Tanto que ela recebeu esse nome, né? É no filho mais novo. Mas a gente começou a ver na semana passada que não é bem assim, né? Nós temos nessa parábola 2 filhos. Nós temos um pai e 2 filhos. E a gente não presta devida atenção nos 2 filhos. Algumas pessoas já mataram essa charada e elas começam, o filho mais velho ficou com ciúme, ficou emburrado, ele não quis entrar e tudo mais. Tô começando a entender, mas mesmo assim não faz o link. A gente precisa entender que tem 2 personagens aqui e não é à toa. E cada um desses 2 personagens, que eu digo assim, os filhos, né? Porque tem o pai também. Cada um desses 2 personagens,
se identifica com quem está ouvindo a parábola. Eu quero ler aqui os títulos que vocês deram para a parábola na semana passada. A Mariana, ela deu o título de O Filho Egoísta, porque eu perguntei assim, se você pudesse dar um novo título para essa parábola, lembrando que, gente, os títulos não são palavra de Deus, no sentido de eles foram dados posteriormente, eles não estavam escritos aí na Bíblia. Depois que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, os editores, os tradutores, eles foram colocando esses títulos, mas eles não existiam, tá? Então não quer dizer que Jesus chamou essa parábola do filho pródigo, ele não deu esse nome. O Marco falou assim, o filho perdido perto do pai. Esse foi o título que o Marco deu para a parábola. A irmã Rosa, ela colocou o filho ingrato. E o Rio, ele colocou como título a seguinte pergunta: quem é o filho perdido? Afinal de contas, qual dos dois estava perdido? Né? Porque é muito fácil a gente falar que o mais novo é que se perdeu. O mais novo é que vai e pede a riqueza do pai, e que sai, e gasta, e depois volta cheio de necessidade e tal. Mas a gente... e a Dani colocou o filho competitivo, né? O filho que está... Como se tivesse uma competição entre esses dois irmãos. A gente vai explorar isso um pouco hoje. Então, para a gente entender um pouco do que significam esses filhos, eu peço que a gente volte em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Nesses versículos de 1 a 3, a gente entende para quem essa parábola foi escrita, ou foi dita, né? Quais eram os interlocutores ali? Quem era o público que estava ouvindo? Por que que Jesus contou? Isso faz toda a diferença no entendimento. Olha só, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Então, olha só, gente, nós temos dois grupos de pessoas ouvindo a parábola. Jesus estava diante de dois grupos bem distintos, mas que tinham uma característica em comum. Ambos estavam perdidos. Então, o primeiro grupo, está aí no versículo 1, são os publicanos e pecadores. Esse é o primeiro grupo. E esse primeiro grupo se aproximou para ouvir Jesus, ouvir qualquer coisa. Eles estavam ouvindo, eles estavam atraídos por Jesus de certa forma. E que grupo é esse? Publicanos e pecadores poderiam ser até sinônimos, né? Mas quando se fala de publicanos, nós estamos falando dos coletores de impostos. Como Mateus era um coletor de impostos, como Zaqueu. Zaqueu também era era o chefe dos coletores. Então, eles também eram conhecidos como publicanos. E eles eram detestados. Por quê? Porque eles eram judeus que estavam a serviço dos dominadores, porque eles pegavam o imposto para levar para aqueles que dominavam os judeus. Então eles, por exemplo, estavam a serviço do povo romano. Então eles eram considerados como se eles fossem traidores, como se eles estivessem extorquindo ou retirando dinheiro do próprio povo, que é o povo, os compatriotas, para levar para os romanos, para aqueles que dominavam o povo. Então, eles eram vistos dessa forma. E a gente sabe que quando se fala de coleta de imposto nessa época, não é uma coisa assim tranquila, justa, né? Então, imagina, eles eram do próprio povo e estavam fazendo isso com outros judeus, então eles eram odiados, ainda que aquele fosse o trabalho deles. E alguns dos coletores, e a gente vê isso muito claro na história de Zaqueu, eles já tinham se debandado para a corrupção. Então Zaqueu, você vê que quando Zaqueu se converte, qual que é a primeira coisa que ele fala com Jesus? Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, nos dá a entender que havia uma prática corrupta de o imposto é 1 dracma, estou supondo, o imposto é 1 dracma, eu cobro 2,
Porque uma dracma eu entrego pro governo romano e a outra dracma fica para mim. Então eles cobravam a mais. Outra evidência disso é o próprio João Batista, quando ele estava batizando as pessoas, a palavra de Deus diz que vinham até eles alguns publicanos. E aí, João Batista aconselhava os publicanos assim, não cobrem além do que é devido. Ou seja, João Batista não falou para eles deixarem de fazer o trabalho deles, porque aquele era o trabalho deles, né? Ainda que fosse mal visto. Mas ele falou assim, gente, mas não cobrem além do que é devido. Se mandou você cobrar um, cobra um. Não cobra mais para ficar uma parte para você, né? Não, não age de uma maneira corrupta como essa. Então a gente vê que os publicanos que estão aqui em Lucas e que ouviram essa parábola são esses, são os publicanos. Então já era uma classe de pessoas que era detestada, que era considerada, era um não judeu, ou um judeu traidor. Tanto que, quando Zaqueu se converte, Jesus fala com ele assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Lembra disso? Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então Jesus, ele está declarando para todas as pessoas, ele é judeu também. Ele é filho de Abraão também. Por que Jesus se importaria em dizer isso? Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo não o consideravam dessa forma, porque ele era um traidor. Entende? Então, o publicano, que é esse grupo que está aqui, são essas pessoas. Só que também parte do grupo do publicano, aqui no versículo 1, fala que são os publicanos e pecadores, tá? É como se todo publicano é pecador, mas nem todo pecador é publicano. Entenderam? Todo publicano era considerado pecador, mas nem todo pecador tinha a profissão de coletor de impostos. Então, o que ele considerava os pecadores? Aqueles que já viviam à margem do sistema religioso da época. Então, aqueles que já não iam no templo, aqueles que não ofereciam seus sacrifícios, as pessoas que estavam doentes, com doenças assim graves, eram consideradas pecadoras, porque lembra de um pensamento bem enraizado naquela cultura, é que se a pessoa está sofrendo é porque ela pecou. Quando você lê o livro de Jó, você vê os amigos dele tentando convencer ele a confessar o pecado. E Jó não tinha pecado, né? Quem lê o livro de Jó vê que houve um arranjo ali entre Deus e o diabo, e Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, mas não com relação a algum pecado. Jó não tinha feito nada. É porque o diabo estava jogando na cara de Deus que Jó só era obediente porque Deus o abençoava. Que se Deus tirasse as bênçãos de Jó, Jó ia blasfemar. E acaba que a tese do diabo cai por terra, porque Jó não blasfema. Mas isso não quer dizer que Jó ele não fale de todo o sofrimento que ele está sentindo. Né? A gente vê pelas palavras dele, mas ele não peca. Ele não peca contra Deus. Mas quando os amigos de Jó vêm consolar a Jó, por isso que até muitas vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente vai consolar um amigo, para a gente não ser um consolador de Jó, os amigos de Jó ficam assim, Jó, não é possível. Você sabe que o justo não sofre. Quem sofre é o pecador. Algum pecado você cometeu para estar merecendo isso. Confessa logo. E Jó não tinha o que confessar. E eles estavam considerando que Jó estava sendo orgulhoso. Então esse era um pensamento daquela época. Quem sofre é porque pecou. É porque fez alguma coisa. Então essa pessoa ficava à margem da sociedade. Por exemplo, o cego de nascença. Lembra quando Jesus foi curar esse cego, estava diante desse cego? Os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Então era muito comum pensar, se está sofrendo, se está com doença, é porque é um pecador e merece aquilo, tá? Fora outros pecados ali que aconteciam naquela época. Então esse é o primeiro Mariana, grupo. Diga, Lu. mas tem alguma coisa assim para eles acreditarem nisso? Isso veio da onde?
que se alguém era doente, ele era o pecador. Isso veio de onde? Então, isso começou, como é que eu posso dizer? É, eu não sei dizer assim quando começou, mas se você lê alguns salmos, né, você vê esse raciocínio bem entranhado. Por exemplo, quando você vê que eu nunca vi o justo a mendigar o pão, é certo que os ímpios perecerão. Então, isso vem também, eu não estou dizendo assim, em termos de origem, né? Estou falando em termos de interpretação do que Deus falou. Lembra quando a gente tem em Êxodo as bênçãos e maldições? Hum, Então, quem fizer isso e tal, seguir o Senhor, vai acontecer isso, só coisa boa. E quem desviar dessa palavra, não sei o que, vai acontecer tal, só coisa ruim. Entende? hum, Então tem essas bênçãos e maldições que a gente vê lá em Êxodo. Isso as pessoas levaram para a vida também. Elas começaram a levar isso para a vida. Então, se uma pessoa ela está sofrendo, é porque ela pecou. Mas a gente vê que o próprio Deus ele rompe com esse tipo de raciocínio. Aliás, a gente vê as pessoas no Antigo Testamento e Novo Testamento interpretando muitas passagens, muitas palavras de Deus de uma maneira errônea, e a gente vê Jesus corrigindo isso também. Mas Deus quebra esse raciocínio com a história de Jó. A história de Jó, ela tem a função, né, se eu pudesse falar assim, ela tem a função de quebrar com esse raciocínio. Porque nem sempre uma pessoa em sofrimento significa que ela pecou, né? Porque o sofrimento muitas vezes nos abate ou vem sobre nós, por exemplo, uma doença. Entende? Nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa. Nós vivemos num mundo caído. Aqui não é o céu. Então aqui nós sofremos por consequências das nossas escolhas, com certeza, mas nós sofremos também, infelizmente, por consequências de escolhas de outros. Quando uma pessoa é subjugada, né? Então existe essa dinâmica aqui. Aqui não é o céu. O importante é a gente lembrar que Deus rompe com esse raciocínio, e principalmente no livro de Jó, porque isso era muito comum, esse tipo de raciocínio. E eu creio, a sua pergunta foi muito boa, Lu, que isso vem da interpretação dessa questão de bênção e maldição. Entende? Respondi sua pergunta? beleza. Então tá bom. Então, esse é o primeiro grupo, publicanos e pecadores, tá? Agora, o interessante é que esse primeiro grupo, o que a palavra está dizendo aí? Eles vinham até Jesus. Eles vieram até Jesus. Eles se sentiram atraídos pela mensagem de Jesus. Guarda isso na sua cabeça. Qual que é o segundo grupo? Aí a gente já vê no versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, o segundo grupo aqui, que está ouvindo o que Jesus falou, porque pelo texto aqui, você infere que eles estão próximos, né? O publicano e o pecador tá ali para ouvir e o fariseu e o escriba tá ali para vigiar, para fuxicar, para falar, para também entender o que está rolando ali, né? Então, o segundo grupo são fariseus e escribas. Quem são essas pessoas? São pessoas que fazem parte do sistema religioso. São pessoas que elas, vamos dizer assim, elas não se afastaram da casa do Pai, entendem? Elas estão ali, elas ficaram. São as pessoas que, pelo menos na mente delas, elas estão cumprindo tudo aquilo que foi falado. Elas são melhores, elas são superiores aos publicanos e pecadores que se afastaram. Elas não se afastaram. Elas estão ali. Elas seguem a lei. Elas cumprem a lei. Elas estão ali na casa do Pai. E aí elas se sentem no direito de desprezar esses outros. Elas falam assim: olha só, ele recebe os publicanos e pecadores,
Quer dizer, se esse Jesus aí, se esse Messias estivesse falando uma palavra de Deus mesmo, ele saberia que tipo de gente é essa. Ele se afastaria dessas pessoas. Ele andaria com a gente. Mas ele não está andando com a gente, ele está andando é com eles. Talvez ele está dizendo alguma coisa que eles querem ouvir. Vocês começam a perceber como que esses dois grupos são os dois filhos? Vocês começam a perceber isso? Então, o primeiro grupo é o filho mais novo. É o filho que se afastou. É o filho que quis viver do jeito que quis fazer o que quis e tudo mais. É o filho mais novo que se afasta. Mas, de certa forma, é também o filho mais novo que reconhece que o pai tem algo a dizer e se aproxima. Segundo grupo, que é o grupo dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, daqueles que já seguem o protocolo. Nós não saímos, nós estamos aqui. Vocês conseguem perceber neles o filho mais velho? Conseguem ou não? Eu estou aqui, pai. Eu já estou aqui. Eu estou aqui servindo o Senhor e nunca transgredi um só dos mandamentos. E na hora que esse filho do Senhor aí, que viveu do jeito que quis, se aproxima, o Senhor senta com ele para comer? Era isso que eles estavam criticando Jesus aqui, olha. Ele recebe pecadores e come com eles. Gente, esse negócio de comer com pecadores é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa cultural também. Quando uma pessoa aceita o convite, né, naquela época, e eu creio que até hoje também, né, esse aceitar o convite para comer junto é um sinal de aceitação, assim, da pessoa, né, é um sinal de, poxa, eu concordo com você, eu aceito você, eu acolho você, eu estou aqui comendo da mesma comida que você, eu estou comendo junto com você. Então, por isso que várias vezes, e essa não é a primeira vez, os religiosos falam assim, nossa, mas Jesus come com eles. Porque quando Jesus chama Mateus, e Mateus também é um publicano, né? Imediatamente Jesus vai jantar na casa de Mateus. E aí a gente vê essa descrição na palavra que passam os religiosos e fala assim, ah lá, ele se assenta com os pecadores. Ele come com os pecadores. Aqui de novo está falando isso. Quando Jesus vê Zaqueu, o que Jesus fala com Zaqueu? Zaqueu, desce daí, por quê? Quem lembra? Abre o microfone aí e fala. Dani. Hoje me convém pousar em sua casa. Isso. Então, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Então, tudo isso era considerado um sinal de aceitação. Então, a gente vê aqui esses dois tipos de pessoas. A gente vê os coletores e pecadores que se identificam com o filho mais novo, que não seguiam as regras da lei, que saíram de casa. Foram aqueles que saíram de casa, eles não estão no templo, né? Que deixou a religião tradicional. E a gente vê os fariseus e mestres da lei que se identificam com o filho mais velho. Eles são os fiéis. Eles foram aqueles que guardaram a tradição. E aí, a gente agora entende por que Jesus conta essa parábola. Ele quer provocar uma reflexão, ele traz esses dois grupos para dentro da parábola. Lembra que a parábola é uma comparação que exige uma resposta, que tem uma moral da história. Então ela foi direcionada para esses dois grupos. Agora eu quero saber de vocês. Esses dois grupos existem hoje? E quem seriam? Quem quer falar? Esses dois grupos existem hoje e quem seriam? Diz para nós aí, Marco. Ô, Karina, existe não. Não. Só em lugares remotos da Patagônia. Você vê assim, você vê aqueles, realmente, eu entendo assim, aqueles que se afastaram da presença, né? E deixaram, por algum motivo, se deixaram mesmo, até tiveram um certo relacionamento e deixaram Jesus, ou até mesmo nunca encontraram com Jesus,
E os outros são aqueles que estão dentro da igreja e são religiosos, né? Então, se acham um suprassumo de tudo, eu estou ali, julgam o tempo todo, fazendo justamente o contrário daquilo que precisa ser feito, né? Então, isso está o tempo inteiro, eu vejo isso o tempo inteiro. E a gente tem que se policiar, né? Porque a gente pode estar dentro dessa levada aí. Às vezes a gente acha que a gente está sendo santo separado, mas, na verdade, a gente está sendo religioso e cheio de dogmas, cheio de assimilação de comportamento, cheio de coisas que, na verdade, o coração está todo podre lá por dentro, né? Então a gente vê que Jesus não quer pessoas boas, ele quer pessoas novas, diferentes, né? Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Como o Marco falou, a gente tem que se policiar, porque a gente, assim, eu, Karina, eu posso dizer assim, eu não sou da parte deles, eu não sou da parte dos que estão afastados. E eu também não sou da parte desses aqui que são só religiosos, entendeu? Sou uma pessoa à parte aqui. Mas eu posso, em algumas atitudes minhas, em momentos e fases da minha vida, me inclinar para um lado ou me inclinar por outro. Considerar que já que eu estou dentro, já que eu sigo o protocolo, né? Eu já estou salva e já sou, mas na verdade o que me salva é Cristo, não o estar seguindo o protocolo. Entendem que isso faz diferença? Eu lembro que uma vez uma mulher que estava falando uma mensagem, ela dizia assim, estar dentro da igreja não te transforma em um cristão, da mesma forma que se você ficar dentro de uma garagem, você não se transforma em um carro. Entendeu? Só a questão da localização, tipo, se é para estar na igreja, eu estou na igreja. Entendeu? Mas se o seu coração não se rendeu a Cristo, não é cristão, mas está dentro da igreja. Eu posso passar a noite dentro de uma garagem que eu não vou virar um carro. Você pode passar a sua vida dentro de uma igreja que você não vai virar um cristão por causa disso. Entendem, meus irmãos? Então, o que Jesus está criticando aqui é essa religiosidade vazia e que muitas vezes pensa, é uma justiça própria, né? Eu sou considerado justo porque eu estou aqui seguindo bonitinho tudo que você fala. E aí vem uma coisa interessante. Eu tenho assistido, vou dizer para os irmãos aqui, eu tenho assistido aquela novela, que meu marido não me ouça, né? Tenho assistido aquela novela, Jesus, na TV Record. Tá? Tô assistindo. Tô falando bem alto aqui para ele ouvir. Aí eu tô assistindo, mas por quê? Eu confesso que eu fiquei meio resistente, assim, porque minha opinião, Karina, tá? Minha percepção e minha experiência. Eu não gostei muito daqueles 10 mandamentos. Não gostei. Todo mundo falou, ó, que coisa incrível, tarará, e eu não gostei. Aí depois eu vi que ia passar essa de Jesus, assim, né? Falei assim, ai, gente, deixa eu dar uma chance pra isso aí assistir. E tô amando. Tô achando incrível. É claro que tem muita coisa que não segue o texto, eles criaram uma trama dentro da trama. Mas é muito interessante. E ali eles mostram, nessa questão de pecador e religioso, eles têm sido muito felizes em mostrar isso. E eu achei muito interessante, porque tem o Caifás, por exemplo, que é um religioso da época, que é o sumo sacerdote, ele é uma pessoa desprezível. Mas, quando ele encontra, por exemplo, ele encontrou o cego, aquele cego de nascença, ele falou assim, como um pecador como você ousa me ensinar? Aí, quem vê na novela a história do Caifás e as coisas que ele faz, você fala assim, como que esse homem pode considerar que o outro é pecador e ele não? Mas é porque ele está resguardado, né? Até a roupa dele mostra isso, ele está resguardado pela religiosidade. Ele é inatacável, entendeu? É como se todo aquele protocolo que ele segue, ele faz os sacrifícios direitinho, ele cuida do templo e ele se aproveita um pouco daquilo que é levado e tudo mais, ele já está dentro. Ele já está resguardado, você está entendendo? Quem está descoberto é o coletor, quem está descoberto é o pecador. Ele não.
ele se reveste de uma capa de justiça própria. Eu já estou justificado por estar dentro. E até isso Jesus quebra. Quem justifica é Jesus. Entende? Todos nós somos pecadores. Mas aí, Jesus leva esses dois grupos para dentro dessa parábola. Então, agora você entende que não dá para você desconectar o significado da parábola das pessoas que estavam ouvindo. E aí eu pergunto mais uma. Jesus, ele trouxe esse grupo para dentro da parábola através de dois irmãos. Um irmão mais novo e um irmão mais velho. E agora eu faço essa pergunta para o Otávio. Otávio, você que tem uma irmã mais nova aí, e você é um irmão mais velho, depois vai ser até interessante a Lu falar. Quais são as características de um irmão mais novo e de um irmão mais velho? O que você percebe aí pela sua própria experiência dentro de casa? Vocês têm o mesmo temperamento? Vocês têm a mesma forma de agir com relação aos seus pais? Vamos lá. Com certeza não, tipo, aqui eu e ela, a gente somos dois opostos extremos, assim, digamos assim. Meio que eu vejo muitas vezes que ela tenta me imitar e tal, ela, tipo, me vê às vezes como um exemplo que ela quer seguir, assim, né? Eu vejo ela falando do jeito que eu falo às vezes, fazendo algumas coisas que eu faço, mas eu consigo perceber que, tipo, ela faz as coisas completamente diferentes do jeito que eu faria. Então, tipo assim, alguma coisa simples, tipo assim, sei lá, pegar um copo de água para minha mãe. Às vezes ela pede. Aí eu vou lá, encho a garrafa, encho o copo e entrego para ela. Nada. Enquanto a Luísa, ela já pensa de outro jeito. Ela fala assim, como é que eu vou entregar água para ela? Será que eu pego da garrafa, pego do filtro? Que copo que eu vou levar para ela? A Luísa tem um jeito de pensar que eu acho que é completamente diferente do que eu pensaria, entendeu? Entendi. E aí, Lu, o que você pode nos dizer aí de filho mais velho e filho mais novo? Características que você percebe? É isso mesmo que eu estava falando. É criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, do mesmo jeito, mas a personalidade é completamente diferente. O Otávio é mais sossegado, na dele, e a Luísa é mais agitada, mas ao mesmo tempo mais carinhosa, vê o mundo todo colorido, né? Eu acho que se a gente seguisse o que a Luísa faz, eu acho que a gente ia viver mais, mas todo colorido, o Otávio é desse jeito que eu tinha falado no início, né? 8h80, se começar às 9 horas, tem que ser 9 horas. A regra. E a Luísa é de seguir as regras? Não. Luísa não segue regra, não. Ela faz Ninguém me manda. Ninguém me manda. Ninguém me manda. Regras são feitas para ser quebradas. Regras são feitas para ser quebradas. Do jeito. Eu não posso dizer muito porque eu sou irmã do meio, né? Irmã do meio, eles falam assim, né? A psicologia diz assim, ela fica exatamente no meio do caminho. Então, era exatamente como eu me sentia. Tipo, eu pensava, ai, minha mãe puxa saco do meu irmão, porque meu irmão é o irmão mais velho. Meu pai puxa saco da minha irmã, porque ela é a caçula, né? Mas uma coisa interessante que se fala da posição familiar, né? 2 filhos, geralmente, isso não é regra, né, meus irmãos? Mas geralmente, o primeiro filho é um sobrevivente. É aquele que agrada os pais, é aquele que é mais bonzinho, é aquele que segue a regra. E o segundo é competitivo. É ou não é, meus irmãos? Vocês percebem coisas semelhantes? O segundo é competitivo, é o que é chamado de mais rebelde, vamos dizer assim, né? É o ninguém me manda. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula para os meninos, os meus, e o Moisés. E aí eu estava falando a respeito, Moisés, filho da Raquel e do Marco, eu estava falando a respeito de mansidão. E o Moisés viu a palavra, né? Acho que a palavra em si foi nova para ele. E ele falou assim, mas o que é mansidão? Eu falei assim, mansidão vem da palavra manso. Então é aquela pessoa mais tranquila, é aquela pessoa mais obediente. Ele falou, sou eu. Essa pessoa sou eu. A Miriam não. A Miriam não. Ele falou desse jeito. Essa pessoa sou eu, mas a Miriam não.
Então ele já quis marcar essa diferença, né? Tipo assim, eu sou essa pessoa aí, ó. Eu tenho esse negócio aí, chama mansidão, então é isso que eu tenho. Eu sou o manso, eu sou tranquilo, tal, tal, tal. O mais obediente, o que quer agradar os pais e tal. E o mais novo é furacão. Ele é o furacão, ele é aquele que desobedece às regras, ele é aquele que paga para ver. Eu vejo isso aqui em casa. Aqui na minha casa é assim, né? Um já é aquele mais intenso, Cauã é pura paixão, né? Que é o que a Luta Luísa também, né? É, Ele é intensidade. Se é raiva, é muita raiva. Se é carinho, é muito carinho. Chega até a isso mesmo. sufocar. E o Herbert, porque, por exemplo, nessa semana, eu passei mal um dia. E aí o Cauã queria toda hora trazer uma coisinha para mim, preocupado, intenso, né? E o Herbert falava assim, Cauã, deixa a mamãe em paz, ela quer ficar quieta, deixa ela ficar quieta. Então já era mais essa coisa, né? Então, meus irmãos, até essa característica Jesus levou para dentro da parábola, né? Se a gente for pensar. O irmão mais novo é aquele inquieto, é aquele que saiu fora, é aquele que quis ver outras coisas. E a gente viu na parábola também que ele não só sai da presença do pai, como ele vai para uma terra distante. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia não dá essa informação para nós? Aqui, ó, versículo 13. Partiu para uma terra distante. Então ele foi para bem longe. Ele falou: eu quero ter a minha experiência. Né? Eu vou para longe de tudo que é familiar para mim, de tudo que é comum para mim. Eu quero experimentar outras coisas. É eu que vou fazer o mochilão. Vou pôr minha mochila nas costas e vou viajar esse mundo aí, né? E o mais novo é aquele que ficou. E ele até lança a mão disso, né? Quando ele O mais conversa com o velho, pai. Karina. O mais velho, exato. É. O mais velho é o que ficou. Até quando ele fala com o pai dele, ele fala assim, pai, mas eu fiquei. Eu trabalhei. Eu não transgredi. Eu não desobedeci. Só que aqui a gente vê dois interesses também, meus irmãos. Não sei se os irmãos percebem isso. Só os dois estão interessados nas coisas do pai e não no pai. Vocês concordam comigo ou não? Uhum. Todos dois estão interessados nas coisas do pai. Ele quer as coisas para viver do jeito dele. Eu não quero o pai. Eu não quero relacionamento com o pai. E aí, meus irmãos, eu convido a gente a entrar nisso aí, tá? Eu não quero relacionamento, eu quero o que o pai pode me dar. Eu não quero me relacionar com o pai. Eu não quero as regras do pai. Eu não quero a forma de viver do pai. Mas eu quero a minha parte na herança. Eu quero as coisas do pai. Eu quero o que o pai pode me dar e eu quero agora. E eu quero que ele me dê e que eu possa ter a liberdade de usar da forma que eu quiser, com as minhas coisas. Eu quero a saúde que o pai pode me dar. Eu quero o bem-estar que o pai pode me dar. Mas eu não quero o que ele vai falar. Eu não quero as regras dele. Eu não quero me relacionar, eu quero ir para uma terra distante. Pelo contrário, eu quero ir para longe desse pai. Os irmãos percebem isso? Ele quer as coisas do pai. E o outro, ele também quer. Mas ele quer por outra via. Eu quero as coisas do pai, mas ficando com o pai. Tanto que quando o pai se alegra, a minha alegria não é a mesma dele, não. Porque eu não estou identificado com esse pai. O que torna esse pai feliz não é o que me torna feliz também. Entende? Uai, mas se ele deu para o outro, tem que dar para mim também. Essa questão dessa justiça é dureza também na vida de um pai, né, gente? Porque é um tá de, mas ele fez assim, mas deu para ele não sei o quê, mas... Sabe? Nossa, isso é difícil demais. Então você vê que o outro também reclama a parte dele. Uai, mas você não me deu nem um cabrito? Como é que você gasta um boi gordo aí, um novilho cevado com ele? Você não me deu nenhum cabrito, você não me deu. Né? Então ele também está interessado na coisa do pai, naquilo que o pai pode dar. Isso é uma coisa para a gente pensar também. Outra característica. Lembra quando o irmão mais novo volta? Ele volta, mas ele quer restituir. Isso é até louvável, né? Ele quer reparar o erro.
Tanto que ele fala e volta e ele fala com o pai assim, eu não sou digno de ser considerado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso faz parte do plano que ele desenvolveu lá atrás, quando ele ainda estava passando necessidade. Ele diz assim, ó, só para a gente ler o texto, né? Versículo 18. Vou me arrumar, esse é o plano dele. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, a intenção dele era pedir emprego para o pai. Tipo assim, eu vou voltar, eu sei que eu fiz uma coisa muito errada, eu sei que eu cruzei a fronteira, mas eu vou voltar e vou fazer por onde merecer. Eu vou merecer essa volta. Eu vou merecer ser chamado filho. Isso também está errado. Se a gente considera, aplica isso à nossa vida com Deus, ele também estava querendo conquistar o favor do Pai por merecimento. E com Deus não é assim. Você não é filho de Deus por merecimento, o mérito é de Jesus, não é seu. Porque você é um pecador, só que agora você é um pecador perdoado. É diferente, tá? Então, ele quer merecer a entrada na família sendo bom. Isso também não está certo. O outro quer merecer a continuidade nele na família sendo bom. Né? Que é isso que ele joga na cara do pai. Eu sou bom, eu não deixei o Senhor. Esse seu filho aí, ó, é que deixou tudo e eu fiquei. E agora o Senhor não está reconhecendo que eu mereço. Olha só, as duas posturas estão erradas. Esses dois filhos estão perdidos. Tanto que o pai nem faz caso do plano do mais novo, né? Porque quando ele chega diante do pai e fala assim, pai, ele fala todo o que ele planejou, né? Pai, já não sou digno, não sei o quê, o pai nem escuta. O pai não faz caso. O pai fala assim, gente, traz um anel, coloca no dedo dele, traz sandálias, coloca nos pés deles, veste ele com uma veste nova, faz uma festa, porque nós estamos recebendo esse filho. Ele nem faz caso, tipo assim, ele poderia até ter feito isso, né, irmã Rosa? Não, agora realmente você vai fazer por merecer. Porque o que você fez não foi certo, não. Então, tá, você vai trabalhar para mim mesmo. Às vezes a gente faz essa parte didática aí, né? Mas os dois irmãos estão perdidos. E aí eu vou concordar com os títulos que muitos de vocês deram na semana passada, né? Principalmente com o do Rio, quando ele pergunta quem é o filho perdido. Então Jesus, pensando de novo em para quem ele estava falando, ele está mostrando, gente, vocês estão aí criticando que os outros estão vindo até mim, vocês estão perdidos também. Vocês estão achando que vocês estão melhores que eles aqui? Então não, vou mostrar para vocês que vocês estão perdidos. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos, entende? O que Jesus fez? Jesus foi mostrar para os interlocutores dele, para aquele público que estava ali ao redor dele ouvindo a parábola, que estava todo mundo dentro do mesmo pacote, ninguém estava certo, não. Mas pelo menos aqueles que eram os pecadores, os publicanos, os deixados de fora, estavam vindo, se interessando, querendo se aproximar. Porque a gente sabe pela parábola que no fim da história, o filho mais novo foi salvo. Mas o filho mais velho, Jesus não nos dá essa notícia. Essa parábola, ela termina sem solução. Porque a gente vê o pai indo atrás do filho, insistindo com ele para entrar no banquete. Lembra, o Evangelho compara, ele fala que haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende, não é isso? Então Jesus, o pai, ele chama o mais velho para entrar no banquete, mas o mais velho, ele não mostra para nós o fim da história. A gente nunca sabe se ele entrou ou não. A história termina assim. Então você não sabe, né? Então a gente às vezes olha para essa parábola e fala assim, não, mas o filho mais velho, ele já estava salvo, porque ele estava com o pai. Será? Será que ele estava com o pai mesmo? Ou ele estava interessado nas coisas do pai? Né? Então a gente vê isso que para interpretar essa parábola,
nós precisamos ter esses dois elementos. Agora eu quero ouvir a impressão de vocês. Vocês já tinham pensado nisso? Isso é novo? O que vocês pensam a respeito do que a gente conversou hoje? Estou vendo a Dani pôr a mão aí. Quer falar, Dani? Então pode falar. Quero, na verdade, eu já quero falar há um tempinho, né? De domingo passado, eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi sobre essa parábola. Mas antes eu quero falar uma coisa que agora está até meio óbvia, né? Porque no primeiro versículo fala dos dois grupos, e aí coloca pecadores e publicanos e os fariseus e mestres da lei. Uhum. Eles são de outro grupo, e eles também se consideravam de outro grupo, como se eles não tivessem pecado, né? Eu não sou pecador, tal, né? Aquela visão religiosa. E aí eu me lembrei de quando eu morava no Água Branca, frequentava a igreja do Água Branca, tinha uma pessoa que eu gostava muito, e essa pessoa se afastou da igreja. E um dia eu passeando com a minha cachorra, encontrei com ela, e eu fiquei muito feliz, e fiz aquela festa, e eu vi ela meio sem graça, falou assim, ai, que vergonha de você. Aí eu falei, por que vergonha de mim? E ela mostrou o cigarro, ela escondeu a mão. Aí eu lembro que eu falei com ela assim, mas aqui, o meu pecado que não aparece, contra o qual eu luto, está diante de Deus da mesma forma. O fato dele não aparecer não faz com que você seja melhor que eu. E ela ficou muito feliz, assim, ela se sentiu muito acolhida, né? E a pregação que eu ouvi fala desse filho, que o filho, o mais velho, fala com o pai assim, eu sempre trabalhei para o Senhor como um escravo. E aí eu fiquei imaginando, mas é isso que um pai quer? É essa relação que um pai quer, né? Ele não se considerava filho, ele, como você falou, né? Ele cumpriu o protocolo para tentar ser merecedor. E aí eu pensei, mas ele não sentava no colo do pai, né? Ele não fazia como eu te contei, que eu já era mulher velha, casada, eu punha o meu pé no colo do meu pai e falava assim, pai, esquenta meu pé. Ele vinha com aquela mão quente e ficava massageando. Eu fiquei pensando nisso, né? Deus quer essa intimidade conosco. Ele não quer que você o sirva para ser bonzinho, cumprir o protocolo, achar que não é pecador, né? E já nem precisa mais da salvação de tão arrumadinho que está. Então, isso tudo está passando na minha cabeça. E eu tive muitas lembranças também, quando você fala, eu quero e quero agora. Eu já fiz isso, entendeu? Eu lembrei com muita tristeza. Eu tô me alongando, vou tentar resumir. Não, tranquilo. Quando eu entrei para o treinamento da liderança lá no Água Branca, do curso de noivos, eu descobri que aquilo que eu fiz de ter ido morar no lote da minha sogra era antibíblico, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, não sei o que e tal. E aí eu pensei, bom, então agora eu tenho que correr atrás disso, corrigir esse erro. E você sabe como que funciona a minha cabeça, como é que é a questão da regra e tal, né? Você me conhece bem. E aí eu lembro que uma vez o líder falou assim, eu levava aquilo a ferro e a fogo, aí o líder falou assim, mas aqui, não pode ser assim não, e se Deus não for dar? Eu não quis nem ouvir, eu falei, não faz sentido não, a palavra dele fala, eu estou tentando obedecer, tipo, ele vai dar e pronto. Eu não quis nem considerar, entendeu? Entendi. É isso, desculpa aí, falei demais. Não, falou não. E falou uma coisa muito certa, né? Então você vê que eu nem tinha percebido isso, né? O mais velho, ele não tinha uma intimidade nem relação com esse pai. Tipo, só porque eu fiquei e trabalho para o Senhor, eu estou fazendo, então agora eu mereço. Meus irmãos, isso é uma coisa passível de acontecer conosco também, sabe? Porque quando a gente passa por dificuldades, por mais que a gente saiba que Deus, ele tem os planos, ele é soberano, ele tem os propósitos dele, mas quem é que nunca passou por uma dificuldade muito grande, principalmente uma coisa pela qual você orava e não aconteceu do jeito que você queria, uma coisa muito séria, e quem é que nunca pensou assim, poxa vida, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto que isso era importante para mim, mais do que ninguém no mundo o Senhor sabe. Então, o Senhor permitir que isso acontecesse comigo, poxa, sabe, é como se o Senhor tivesse sido injusto comigo, porque eu sirvo o Senhor, eu sou um servo do Senhor. Às vezes a pessoa fala isso com naturalidade, não estou dizendo assim no sentido de exigir, né? Porque infelizmente existem algumas igrejas que começaram a disseminar essa ideia de você,
como é que chamava? Tinha uma palavra que você exigia de Deus, assim, sabe? Sabe qual que é a palavra, Dani? Determinar. Ah, isso mesmo. Obrigada, irmãs. Determinar, né? Eu determino, porque eu sou filho, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Vocês já viram esses discursos, né, gente? Então a pessoa meio que exige, porque ela é filha, né? A princesa de Deus, é o não sei o quê, não sei o quê. Ela tem que, Deus tem que fazer. E a gente acho que já viveu o suficiente para saber da experiência com Deus que não é assim, né? E aí, essa própria teologia da determinação aí, sei lá o que que é, ela cai pela história de Jó também, né? Porque, e aí, eu não estou dizendo que é errado quando você coloca diante de Deus, fala assim, poxa Deus, mas eu tô assim, aflita, porque eu esperava que isso fosse de outra forma, o Senhor sabe, o Senhor... Nanana. Mas é o momento da dor, né? É como as palavras de Jó, ele determina, e eu grifei essas partes, ele fala assim, eu estou jogando palavras ao vento para poder verbalizar a minha dor. Então, ele está verbalizando a dor, não que aquilo seja uma palavra raiz, é uma palavra vento, tá? É isso que ele fala. E aí, mas quem é que nunca pensou dessa forma? Quem é que nunca, ao ler essa parábola, não dá até uma certa razão para o filho mais velho? Dá uma razão, fala assim, poxa vida, ele tem razão. Eu teria saído pisando duro também. Eu teria saído emburrada também. Você está entendendo? Quem é que nunca deu razão para esse irmão mais velho? Que fica pensando assim, poxa, é verdade. Enquanto o outro foi, e não só pediu, a gente viu que o fato dele ter pedido a parte na herança com o pai vivo, naquela época, era uma coisa séria. Porque a herança só é distribuída depois que o pai morre. Se ele pede, o pai estando vivo, o que ele está querendo? O que ele está demonstrando? Sabe? Tipo assim, você morreu para mim, eu só quero o que você pode me dar. Entende? Então era uma coisa séria. E o pai dá mesmo assim, que foi até a irmã Rosa, falou assim, poxa vida, mas eu acho que esse pai foi imprudente, porque ele deu. E a gente vai chegar nesse ponto, viu, irmã Rosa? A gente vai trabalhar, a gente vai, aguarda que a gente vai chegar nisso, passo a passo. E esse pai foi imprudente, ele deu. E aí ele não só pede, ele não só faz essa desfeita, como ele ainda gasta tudo. Depois tem a cara de pau de voltar, e aí o pai faz uma festa. Quem é que nunca se identificou com esse mais velho e fala assim, gente, eu também teria ficado com raiva? Pois esse cara vai e faz uma presepada dessa e depois volta e meu pai faz uma festa, e nós vamos entender mais. Esse pai faz a festa às custas do irmão mais velho, porque lembra? Ele dividiu em 3 partes. Porque naquela época o primogênito recebia porção dobrada. Então, o mais novo recebeu 1/3 e o mais velho ficou com 2/3. Porque aqui na palavra diz, no versículo 12, finalzinho do versículo 12, e o pai repartiu os bens entre eles, o pai deu o que era de cada um. Então, se o pai deu uma festa, ele deu uma festa às custas do que era do mais velho. Guarda isso na sua cabeça. E o mais velho vem reclamar isso, ué. Tá gastando, hein? Tá gastando aí com esse aí, ué? Que é isso? Da minha parte eu não recebi nem um cabrito. Como é que você pega agora e mata um boi gordo aí, põe anel? Isso aí é meu. Guarda isso na sua cabeça que a gente vai explorar isso na semana que vem. Tá? Karina, Diga, Mar. tem duas observações que eu já tinha feito há um tempo atrás. A primeira é a sensação de que a história não acaba, né? Uhum. Sempre quando eu li, eu falava assim, gente, está sem nexo isso aqui. O trem não acabou. Véio. Você lê aí e você fala, Jesus não deu solução para a coisa, deixou solto, né? Aí, quando você vai com mais profundidade, você começa a entender porquê de tudo, né? E eu ainda insisto, mas agora ficou mais claro, que é o seguinte, quando eu falo isso aí, trazendo para o ensino nosso, né? Quando eu falo com referencial de pai, filho, essa questão de referencial, né? Uhum. O filho, muitas vezes, ele pode estar perto do pai
e não compreender, né? E talvez pelo jeito do pai, pelo jeito do filho, pelo temperamento do filho, faça necessário que ele vá e aprenda por modos e maneiras mais duras, né? Pelo fato do pai conhecer bem esse filho, ele permite que o filho saia, que ele vá embora e que ele aprenda dando cabeçada mesmo, porque os conselhos já foram todos dados e ele não entendeu, não compreendeu, né? E o outro filho, né, aquele filho que ficou, que era acostumado a seguir regras, ele é acostumado a seguir as regras, ele é acostumado a seguir tudo, a cartilha. Aparentemente parece que é a cartilha do pai, mas, na verdade, os dois filhos aí, no meu entendimento, a comparação é entre os dois. Porque quando ele se arrepende e volta, ele quer seguir uma cartilha não dada pelo pai, mas uma cartilha de comparação com outro irmão. Agora eu vou fazer tudo conforme a cartilha, como outro irmão fazia, como outro irmão, para ver se eu consigo entrar na regrinha que existia Exato. antes. Fazer por merecer. Eu vou entrar por Na merecimento. regrinha que existia antes. Mas, ou seja, o entendimento do pai, o entendimento que eles tinham com relação ao pai, não foi absorvido. Todos dois poderiam estar próximos, né? Poderiam estar ali diante de Deus, entendendo os ensinamentos do pai, que era diário, mas não, a comparação era mais com o jeito do outro. E eu acho que não houve conversão, né? É o que a gente pode entender, não houve conversão ali. Precisava existir conversão, apesar de ter tido arrependimento. Mas quando esse filho volta, essa volta do filho não é uma volta baseada nos ensinos do pai, mas na comparação que ele tinha com o próprio irmão que ficou. Peraí, ele seguia a cartilha, ele ficou, então eu vou seguir como o irmão fazia. E o outro já revoltado, né? Revoltado porque também não entendia. A comparação era sempre com o irmão, não era com os ensinos que o pai tinha deixado. E aí eu resumo a história, né? A gente sempre escuta, né? Filho de pastor não é crente, né? Ou seja, por mais que receba os ensinos, que esteja ali presente, a salvação precisa ser... Será que é salvo mesmo? Se não é individual, isso se reconfirma a cada dia. Então, assim, isso aqui é um ensino, uma preciosidade que deixa a gente doido, né? Mas é muito claro e simples, né? Salvação individual, presença do Pai, o tempo inteiro ali, né? Não sei, a gente vai pensando coisas e vai entendendo e tentando trazer para o nosso dia a dia, né? Que, às vezes, seu filho não está entendendo o ensino, ele está entendendo a comparação. Pare de comparar seus filhos, né? Porque, às vezes, ele faz, por que você não faz? Seu irmão faz isso. O pai, às vezes, o pai terreno, às vezes ele entra nesse erro, né? De comparar um ao outro, né? E acaba, eles vão entendendo que existe um ensino que é muito maior. Então, até nisso, a reflexão aqui, só para acrescentar, né? Não sei se é válido. Sim, com certeza. E uma coisa que você falou aí, Marco, que é muito importante, e eu encerro com isso, a salvação é individual. Ela é individual. E a salvação é uma resposta, a conversão, ela é uma resposta à graça de Deus. Então, você não merece a salvação. Você recebe a salvação pela graça. Graça é favor não merecido. Entende? Então, a gente vê aqui que não se merece a salvação fazendo por merecer, tipo, agora eu vou voltar, eu entendi, eu caí em mim e vou fazer todo o protocolo e aí eu vou merecer ser salvo. Não, pensamento errado. A salvação é graça. Tanto que a gente, logicamente, sabe que esse pai, os dois irmãos, eles têm a sua comparação, que são lá os grupos, e o pai certamente é comparado com Deus. A gente vai explorar isso mais depois. Mas o pai, ele não faz caso nem dessa conversa do irmão de merecer. Ele simplesmente dá. Ele simplesmente oferece livremente. Entende? Igual o nosso Deus. Não adianta falar assim, não, Deus, eu vou fazer bonitinho, tá? Agora eu vou ir à igreja, eu vou fazer... Não, pensamento errado. O ir à igreja é consequência.
O seu primeiro compromisso é com o Pai, tá? Então, e a salvação também não é um reconhecimento por você fazer as coisas certas, como o outro achava que sim. Tipo assim, poxa, eu já estou aqui, eu já fiz, e agora você reconhece o outro que saiu? Não reconhece a mim que fiquei? Era a mesma palavra dos dois grupos. Os fariseus falaram assim, poxa, esse Jesus realmente ele não entende de nada, né? Em vez dele estar conosco, porque se ele fosse o Filho de Deus mesmo, o Messias, ele tinha que andar era com a gente. Ele vai ele recebe aqueles que saíram, que nem frequentam os nossos templos. É com eles que ele come, ele tem que estar conosco. Então ele não está nem falando para eles a verdade. Entende? Então não é nem uma coisa e nem outra. Os dois estão perdidos. Os dois estão entendendo a salvação erroneamente. Não se é salvo porque você fez o bacaninha, o protocolo e tal. Porque se for assim, meus irmãos, Jesus sai da equação. Basta você seguir tudo direitinho, aí você merece, você é salvo e pronto, acabou. Então não precisa do sacrifício de Jesus, precisa do seu. É o seu sacrifício que interessa, e a gente vê que não é isso. Entende, meus irmãos? Eu sei que é uma linha tênue, né? É uma linha fina a gente entender essas duas realidades, até que ponto você está entregue ao Senhor e até que ponto você está fazendo por merecer e achando que Deus te deve alguma coisa. Tá? Então é com essa palavra que eu encerro. Deixa aí para a semana que vem. A gente ainda vai explorar outros elementos da parábola. Percebe que na semana passada a gente recontou a parábola e quanta poeira levantou na nossa cabeça. Hoje a gente simplesmente falou do público que Jesus quis trazer para dentro da parábola, e a gente se vê nesse público também. A gente viu um pedacinho tão pequeno, que foram os 3 primeiros versículos, e quanta coisa a gente pode extrair disso. Então, na semana que vem, a gente vai ver outros elementos e extrair ainda mais coisas dessa parábola que nos é tão familiar, mas que agora a gente está vendo que pode nos dizer muito mais do que a gente pensava. Tá bom? Então, a gente vai orar para a gente poder encerrar, tá? Não sei se o Charlie tem alguma palavra, quer falar alguma coisa? Me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo aí? Estava aqui nos comandos, operando aqui a logística para que o grupo funcionasse bem. Eu só queria fazer uma oração final para a gente encerrar e lembrar aquelas pessoas que estão nos assistindo que a Igreja do Coração ela se reúne no bairro Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos todos os domingos, às 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, né? E que também toda a dinâmica e funcionamento e estrutura da nossa igreja, ela se dá via contribuições voluntárias. Então, eu quero te encorajar, tanto você que é membro, quanto você que não é membro da nossa igreja, mas tem sido abençoado, para depois aí no Facebook da igreja, na timeline aí vai ter, nos próprios comentários aí deste vídeo, a forma de você contribuir financeiramente com a nossa igreja, para nos ajudar. Nós pagamos aluguel, nós temos estrutura de água, luz, a gente não tem despesas com o pastor, porque o pastor da igreja trabalha de forma voluntária, mas nós temos outras despesas que são altas, né? O bairro aqui cobra um aluguel bem caro, e nós vivemos da contribuição. A igreja funciona, só chega até a internet graças aos equipamentos que são comprados com dinheiro, que são ofertados pelas pessoas. Então, inclusive agora nós estamos com uma campanha para comprar equipamentos para tentar melhorar um pouco essa dinâmica nossa aí de interação virtual. E os 2 avisos que eu gostaria de dar. A gente tem muitas programações durante a semana, esteja sempre conectado, esteja sempre ligado. E nós vamos encerrar agora com uma oração, agradecendo a Deus aqui por esse momento tão abençoado que tem sido essa Escola Bíblica Dominical, que a gente pode mergulhar aí na Escritura de uma forma profunda, né? Extrair da Escritura o máximo de bênção e de conhecimento possível.
Vamos orar, então, agradecendo ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor agora porque pudemos aprender a Tua palavra mais uma vez, mais uma oportunidade de realmente nos aperfeiçoarmos no conhecimento da Tua palavra. Queremos ser cristãos como os que moravam em Bereia, nobres, porque pesquisavam e estudavam a palavra, entendiam a palavra, para realmente, ó Deus, se apropriar daqueles conceitos e viver uma vida na prática do cristianismo, e não só na teoria ou na palavra. Em nome de Jesus, abençoe as famílias aqui representadas por estas pessoas que estão neste grupo do Zoom, abençoe as famílias aqui representadas também por essas pessoas que nos acompanham agora pelo Facebook, YouTube, abençoe cada uma dessas pessoas, seja com cada uma delas, proteja-as no dia de hoje, nos dê um dia na Tua presença, seja conosco e que possamos, ó Deus, desfrutar cada vez mais da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça nas nossas vidas. Nossa oração ao Senhor, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos e até às 18 horas. Para quem está